Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nova aula de C Sharp, do curso básico de C Sharp. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem da aula de hoje, tá bom? Bem, na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade sobre tipos, né, no conceito de variáveis. Então, na aula anterior a gente tinha visto sobre os tipos primitivos, só para dar um recap em vocês. Então, os tipos primitivos, que eram, por exemplo, int número, float, valor, também a gente tinha visto char, sexo, entre outros. A gente também tinha comentado que eles são armazenados, esses tipos primitivos são armazenados na stack. Eles são armazenados no local da memória chamado stack, galera. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre outro tipo, que não são os tipos primitivos, né? Ou também, só para deixar contextualizado, os value types. A gente vai comentar hoje do outro tipo, que são os tipos por referência. Mas eu vou dar uma contextualizada melhor. Então, aqui a gente tem uma esquematização da stack e da heap. Então, como eu tinha falado com vocês, a gente, por exemplo, acabou de criar uma variável do tipo inteiro. Onde que ela é armazenada? Na stack. Então, ela é armazenada nesse pequeno bloco. Por que a stack é menor do que a heap? Bem, galera, a stack ela armazena tipos simples, então ela armazena valores em que você não precisa de uma estrutura grande assim para armazenar. Por exemplo, a gente tem uma variável do tipo inteiro com o valor 3, então ele armazena a variável e o valor. Então, o que está dentro da stack são tipos por valor, então a gente está armazenando a cópia dos valores dessas variáveis, por exemplo, uma variável chamada número. Então, a gente tem essa diferença. E como que a gente consegue manipular isso, né? O compilador do C Sharp, ele acessa a variável número lá dentro da stack e a gente pode fazer operações aritméticas, a gente vai manipulando essa variável que se encontra na stack, tá bom, galera? Então, é isso, a contextualização. Agora a gente vai falar sobre o outro tipo, que é tipos por referência, ou reference types. Então, o que são tipos por referência, galera? Como o nome diz, eles são tipos que referenciam, mas eles referenciam o quê? Voltando aqui para a nossa primeira fotinha. Então a gente tinha falado da stack e aqui tá a heap, galera. Então a stack é um local da memória menor, é onde você consegue armazenar valores mais simples. E a heap é um valor maior, onde você armazena tipos de dados mais complexos. Então os tipos por referência, os reference types, são tipos mais complexos, em que eles demandam um espaço de memória maior para a gente poder manipular eles. Como por exemplo, vamos supor que a gente tem uma estrutura chamada pessoa. Então, essa pessoa ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem um sexo, enfim. E a gente, a partir do momento em que a gente cria isso dentro da nossa linguagem C Sharp, ela é alocada dentro de um espaço da memória chamada heap. Então, é alocado um bloco onde a gente armazena os valores dessa estrutura chamada, por exemplo, pessoa. E aqui a gente criou, né, a variável que vai manipular, que já a gente vai ver o nome certinho que a gente dá, tá bom, galera? Então, voltando. Por que eu estou dando essa ênfase, né? Começando o curso dando essa ênfase nos tipos. Galera, é primordial a gente entender isso, porque quando a gente partir para um próximo passo, quando a gente for começar a falar, por exemplo, de I/O, que é input, output, que vai ser a próxima aula, depois que a gente também começar a falar de funções, que a gente já fala direito, enfim, a linguagem vai ficando mais fácil, sabe, galera? Esses conceitos são primordiais e vai facilitando a nossa vida lá na frente, tá bom? Então, voltando. Então, os tipos por referência são alocados na heap e são tipos mais complexos, tipos mais pesados, galera. Por exemplo, na aula anterior eu tinha comentado que eu ia falar, que é a string. A string é um tipo por referência. Então, hoje vocês vão ver como que a gente manipula, cria uma variável tipo string, galera. Então, aqui a gente fala o tipo string. Por exemplo, nome recebe Bruno. Galera, assim que a gente cria uma variável do tipo string e a gente atribuiu o nome Bruno.
Mas aí vocês podem estar chegando novos aqui. O que é uma string? Galera, uma string é uma abstração, é uma facilidade que outros programadores criaram para nós, seres humanos, porque no fim uma string é um vetor de char. Então é como se fosse a string, ele é um bloco de char onde você não precisa se preocupar em ficar atribuindo a cada posição dentro desse bloquinho. Então seria algo parecido com isso. Char. Vamos supor que cada bloco, nosso char vai ter um tamanho, um bloquinho, tamanho 20. Aqui é do código, galera. A gente vai ter uma aula de vetor, tá bom? Então, aí a gente fala que, sei lá, na posição 0, a gente vai ter B. Na posição 1, a gente vai ter R. É muito mais complexo, né? É muito mais fácil a gente errar. Então, a string é uma abstração. E por ela ser uma abstração, ela contém, ela é uma estrutura, ela é uma classe onde ela é um tipo por referência, tá bom, galera? Toda classe é um tipo por referência. Já a gente vai ver esse conceito, tá bom? Então, string, tipo por referência. Vamos ver outro exemplo de um tipo por referência e como que a gente cria um tipo por referência, tá bom, galera? Eu já vou falar por que a string ela engana muita gente, mas enfim. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer gerar um número aleatório. Então, a gente chama uma classe chamada random. Galera, esse conceito de classe, orientação objeto, a gente vai entrar mais a fundo, tá bom? Mas aqui eu estou mostrando para vocês o conceito de referência, né? Tipos por referência. E todo tipo por referência é uma classe. Mas a gente vai entrar nisso, tá bom? Por enquanto, olha isso como um tipo. Essa classe é um tipo, é um tipo random, né, que é uma classe, é uma estrutura, onde a gente consegue gerar números aleatórios, por exemplo. Então aqui a gente dá um nome para a gente manipular, e aqui é onde acontece o pulo da mágica. Como que a gente faz para alocar aqui dentro da heap uma variável para a gente depois, posteriormente, poder manipular? É assim, galera. A gente dá uma palavra-chave chamada recebe 1000 e aqui a gente fala o nome da classe, random. E aqui abre e fecha parênteses e dá o ponto vírgula. Nesse exato momento, a gente acabou de criar uma variável do tipo random que a gente pode manipular. Galera, eu estava falando variável, vamos mudar a chavinha agora, tá bom? Eu vou explicar um negócio para vocês. Por exemplo, string nome, random, que eu dei o nome de random, não são variáveis, tá bom, galera? Na verdade, pode ser chamado de variáveis, mas na real a gente chama de objetos, tá bom, galera? Então, eu vou dar uma contextualizada para vocês. Então, ó, por exemplo, a gente acabou de criar um int número recebe 10. Número é uma variável. Por que a gente chama de variável? É correto chamar de variável, porque o número é de um tipo de um tipo primitivo. Então o int é um tipo primitivo, que nem a gente tinha visto anteriormente. Então ele é alocado dentro da stack. Tudo que é alocado dentro da stack a gente chama de variável. E por que o que a gente tem aqui em cima, string nome, eu estava chamando de variável? Eu estava chamando mais para exemplificar, para vocês entenderem, mas o termo correto é objeto, tá bom, galera? Então tudo que a gente aloca aqui dentro da heap, do espaço maior de memória, a gente chama de objeto. Por exemplo, aqui seria uma estrutura chamada pessoa e o nome do objeto seria minha pessoa. Aqui a gente tem uma estrutura chamada string e aqui a gente tem um objeto chamado nome, tá bom, galera? E aí a gente pode manipular esse objeto. Como que a gente manipula esse objeto, galera? Antes de eu falar como a gente manipula, eu vou falar que o C Sharp ele é cheio de syntax sugar, o nome disso. Então ele facilita a forma como a gente utiliza. Então, por que a string engana muita gente? Vocês conseguem ver uma diferença, tipo, uma similaridade em relação a, por exemplo, float, não, vou chamar de bool estado, recebe falso, por exemplo. Você está vendo que a cor, também a sintaxe é muito parecida. Você dá um tipo, um nome e atribui um valor, ou simplesmente você só cria uma variável. Engana muita gente porque muitas pessoas pensam que a string é um tipo primitivo, é um tipo padrão, porque a forma que a gente escreve é uma forma facilitada. Mas lembrando, galera, como que eu falei para vocês, que a gente cria um objeto, cria um espaço de memória dentro da heap através da palavra-chave new. Vou fazer de novo aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui que a gente está vendo, string nome recebe Bruno, bem simples, bem fácil de entender, é o padrão, a gente segue isso porque é fácil, a gente gosta do que é fácil, né? Na verdade é isso aqui, ó, string valor recebe. Como que a gente aloca isso? Como que a gente cria um objeto, um tipo complexo, a gente dá a palavra new
a gente chama o nome do tipo da classe string, abre e fecha parênteses, dá ponto e vírgula. Aí ele vai pedir também um valor aqui, por exemplo, olá. A gente vai entrar com mais detalhes em tudo isso, tá bom, galera? Mas isso aqui seria uma forma de criar isso aqui. Mas o C Sharp abstrai, ele faz com que fique muito mais simples. Inclusive, ele fala até aqui, ó, o nome pode ser simplificado. A expressão new pode ser simplificada. Então, a gente pode tirar, a gente pode simplificar e deixar mais simples, né? Deixar para ficar mais fácil, entendeu, galera? Mas, voltando. Pessoal, então, aqui a gente está falando de objeto, tá bom? Variável é quando é de um tipo primitivo. Um tipo complexo a gente chama de objeto. Então, aqui a gente está falando do objeto nome, que é do tipo string, tá bom, galera? E quais são as opções? O que a gente consegue fazer com objetos, né, galera? Um objeto, ele é um tipo mais complexo, ele é uma abstração, ele é sempre uma abstração de algo. Por exemplo, se a gente vem aqui e dá nome ponto, a gente está invocando todas as funções. Galera, outra coisa, a partir de hoje eu vou começar a chamar de métodos, tá bom? Função e método é a mesma coisa, na prática é a mesma coisa. A única diferença é que método está mais relacionado à orientação a objeto. E o C Sharp é orientado a objeto, galera. Então eu vou falar os termos em que a gente vai começar a ouvir mais para frente, tá bom? Porque está relacionado à orientação a objeto e a gente vai ver isso, tá bom? Então eu vou chamar de método. Então tudo que está aqui no roxinho são métodos. Então são tudo que a gente consegue fazer com uma string. Então são muitas opções. Por exemplo, split, a gente consegue separar. Então, mas assim, o que define é um tipo primitivo e um tipo complexo. Não é apenas métodos, mas sim a forma como eles são alocados na memória que a gente está vendo agora, né? Então, esse é um exemplo prático. Vamos avançar aqui? Então, galera, uma curiosidade, né? Como que funciona o acesso, né? Então, como que a gente está conseguindo manipular o objeto nome? Lembrando, isso aqui é um objeto, não é uma variável, porque ele é alocado na heap. Então, como que a gente consegue, sei lá, nome ponto? E aí a gente está invocando funções que estão lá na heap para poder manipular esse objeto. A gente, na verdade, é feito uma abstração por debaixo dos panos. A memória heap é uma memória grande, como vocês podem ver agora. Então seria muito custoso para o gerenciador da linguagem, para o processador, ir até o endereço de memória aqui na heap, encontrar o objeto minha pessoa, ou por exemplo, o nome, e ir lá e manipular. Então, galera, é criado dentro da stack um ponteiro para que referencia o nosso objeto pessoa, que está lá dentro da heap. Ou então, assim, galera, a gente não está vendo, então por debaixo dos panos é criado um ponteiro em que a gente consegue manipular esse objeto nosso do tipo string chamado nome, tá bom, galera? Outro exemplo aqui também, ó, então o compilador está acessando o objeto minha pessoa. Por exemplo, aqui a pessoa criou uma estrutura chamada pessoa e ela foi alocada na heap. Então o compilador vai lá na stack, ela acessa um ponteiro. O que é um ponteiro? O ponteiro é uma variável que aponta para o endereço de memória. Ele está apontando para quem? Referencia apontando da stack para a heap. De quem? Do ponteiro de pessoa para o ponteiro para o objeto pessoa. Então, galera, espero que vocês tenham entendido, né, esse conceito de tipos de referência, tipos por valor. É importantíssimo porque lá na frente vai facilitar, na próxima aula vocês já vão estar mais familiarizados com isso. Então essa é a forma em que a gente utiliza a string, que a gente inicializa um tipo por referência usando a palavra-chave new, e vocês entenderam o que é um tipo por referência, um tipo por valor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no grupo do Discord que eu vou criar, tá bom, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Fiquem com Deus, falou!